Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise diária. Como a gente pode observar aqui, logo quando o mercado já abriu, ele já abriu aqui um pouco travado, devido às muitas notícias que vem acontecendo aí do coronavírus, queda de bolsa brasileira, queda de bolsa americana. A gente conseguiu observar aqui que o nosso mercado hoje conseguiu dar uma reagida, certo? Aqui já na abertura, o preço abriu praticamente morto aqui já, logo no início, depois ele travou, ficou parado aqui por um bom tempo. Aí o pessoal foi buscar outros ativos, mini índice para poder estar operando, mini índice não, desculpa, foi buscar mini dólar para poder estar operando, que estava um mercado um pouco melhor para poder operar, porque a gente tinha vários pontos que a gente podia estar seguindo lá para poder estar fazendo nossas análises. O mini índice aqui, nessa primeira queda que teve, a gente não tinha nenhum ponto de referência, tanto é que se a gente fosse analisar aqui atrás, um dia antes, deu circuit break para tudo quanto é lado aqui, o preço realmente travou, morreu, a gente não conseguiu fazer operação aqui porque não estava um mercado confiável, não estava um mercado direcional, a gente não tinha pontos de referência para a gente estar traçando nossas métricas aqui de operação. Mais um dia antes aqui o mercado também entrou em circuit break e hoje finalmente ele acabou se desenrolando aqui. Logo nesse ponto de abertura aqui do mercado, ó, a gente pode observar que quando ele começou a ser mais direcional aqui, ó, a gente pode observar que teve mais uma queda. Muitos investidores estavam confiantes de que poderia dar mais um circuit break, o mercado despencar de novo. Mas aqui nesse momento, ó, quando ele deu essa queda, a gente começou a ter um pouco mais das nossas métricas de operação. A gente tinha pontos já que a gente conseguiria estar traçando. Aqui a gente conseguiu observar que ele fez um engolfo aqui, logo lá no começo ele também fez um engolfo, só que como a gente não tinha nossas métricas de operação, a gente não ia operar nela, certo? Então quando o preço caiu e começou a buscar esse fundo aqui, ó, e ele deu esse engolfo aqui de alta com os investidores tentando jogar o mercado já de novo para cima, a gente já começou a reagir um pouco mais com o mercado. O que a gente fazia? No engolfo a gente sabe que nesse ponto aqui, ó, acima dele, é um ponto de compra. Então, se o mercado rompesse esse ponto aqui para cima, eu me posicionei aqui em compra, já logo nesse ponto aqui, ó. Rompeu para cima, compra. O mercado ele andou um pouquinho de lado aqui, ó, tentando voltar, só que os investidores perceberam que não era o momento de empurrar o mercado de novo para baixo. E daí a gente começou a empurrar todo mundo no mercado para cima. E o que aconteceu aqui, ó? Rompeu o ponto, compra, vai para cima. Onde que a gente posiciona nosso stop? Eu posiciono mais stop técnico aqui, quando eu quero buscar alvo. Como ele deu essa movimentação aqui, o nosso alvo ia ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, em torno dessa lateralização aqui de mercado, ó. Desse ponto aqui que o preço começou a trabalhar meio lateral aqui, ó. Então, mais ou menos aqui dentro seria o nosso ponto de alvo do mercado, que foi onde que a gente viu que o preço começou a já vir trabalhando aqui para tentar reverter, certo? Então aqui a gente conseguiria ganhar uma média de, vamos tirar uma média aqui de pontuação, uma média aqui em torno de, deixa eu ver aqui, mais ou menos uns 2.200 pontos para poder buscar alvo. Isso para, se a gente fosse para pensar aqui no mini índice, 2.200 pontos para um mini contrato daria em torno de R$ 440 essa operação aqui. Então quem entrou com um mini contrato aqui para poder buscar alvo, simplesmente conseguiu levar uma média de R$ 440 só nessa movimentaçãozinha aqui de alta que ele deu do mercado já tentando reagir, certo? Aqui, quem observou no mercado também, a gente conseguiria traçar o nosso Fibonacci, certo? Que a gente poderia buscar pelo menos 50% no mercado após o rompimento. Então aqui, ó, se a gente já traçasse um Fibonacci e fizesse nossa operação aqui, a partir daqui, a gente conseguiria buscar aqui, ó, pelo menos 50% da nossa movimentação. Pelo menos 50% da nossa movimentação. Por que eu falo pelo menos 50%? Porque o preço pode vir até aqui, ó, 61,8%. E de acordo com a teoria de Dow, que a gente já estava falando isso no grupo, o preço ele tende a buscar no mínimo 50%. Então ele pode até ir lá fechar o gap. Ó, e simplesmente o que ele fez foi lá e fechou o gap. Fechou o gap, o preço começou a trabalhar aqui próximo a esses nossos valores de abertura, certo? E depois ele já tendeu
a retornar aqui. Ele fez mais um engolfo aqui, indicando uma tentativa de empurrar o mercado para cima. Então o que a gente faz? No próximo ponto, compra, vai com o preço pelo menos até o topo e nosso stop logo abaixo dessa movimentação, o nosso stop técnico aqui, né? Logo abaixo dessa movimentação aqui. Então, a gente simplesmente vai até o topo aqui com ele, fecha a nossa operação e foi simplesmente o que aconteceu, ó. Subiu lá, trabalhou um pouquinho mais para cima e já tendeu a retornar. Então aqui nossa distância aqui já está ganha de pontuação. O preço tendeu a andar um pouco mais de lado. Andando um pouco mais de lado, a gente não sabe para onde que o preço poderia tender aqui. O que a gente sabe é, se ele romper o fundo da lateralização, a gente vai com o preço. Se ele romper o topo dessa máxima ou o topo dessa lateralização, a gente poderia ir até o topo aqui, ó, ou ir embora com o preço, que simplesmente foi o que ele fez. Ele usou alguns pontos nossos aqui como sendo suporte. Se a gente observar aqui, ó, o preço ele usou como suporte alguns pontos, ó. Ele usou o nosso topo lá, que seria como se fosse a nossa antena aqui para fazer um suporte lá, aí o preço trabalhou de lado, subiu, desceu, usou como suporte e foi embora de novo aqui para cima, certo? E daí o nosso mercado ele já fechou em alta aqui em relação à abertura. Não foi uma alta tão grande em relação ao ponto de abertura do mercado, mas é uma alta, já é uma reação do nosso mercado para os próximos dias, certo? Então a gente consegue ver que o mercado está começando a reagir. A gente pode observar que as corretoras aumentou os valores dos mini contratos, certo? Tinha corretoras como a Modal, que estava em torno de uns 200 e pouquinho, se eu não me engano, 200 e pouquinhos reais cada mini contrato. A Clear, se eu não me engano, trocou tanto o do índice como o do dólar para R$ 2.000 mini contrato. E isso, ao meu ver, acaba fazendo com que algumas pessoas acabem ficando fora do mercado para poder estar operando. E somente os grandes investidores que vão acabar ficando aqui nesse mercado para poder estar operando, certo? Que seriam os chamados tubarões aí, né? Os tubarões do mercado que iriam, financeiramente falando, iam ficar nesse mercado para poder estar operando, certo? Então aqui a gente pôde pegar vários pontos de operação. E vamos ver aqui, já pensando na segunda-feira, hoje dia 13, 14, 15, dia 16. Então vamos fazer nossa análise aqui pensando já na nossa segunda-feira, no dia 16. Então, para iniciante aqui, como que a gente faria para poder estar traçando esses pontos aqui, pessoal? O que a gente sempre faz aqui ó, é traçar máximas, mínimas, certo? E 50% da nossa movimentação. Normalmente a gente pega aqui com o nosso Fibonacci, ó, e traça os 50% da nossa movimentação aqui, ó. Traçou 50% da nossa movimentação, beleza. E daí o que a gente faz depois? Já que a gente teve uma movimentação aqui muito grande, em questão de pontos, ó, a gente pode observar que o mercado andou aqui em uma média de 10.300 pontos, certo? Quase 10.400 pontos, entre máxima e mínima. Então, é bom a gente fatiar um pouco mais esse mercado. Como que a gente faz aqui? Ó? Pega de novo 50%, risca lá em cima e traça a nossa outra linha aqui, ó, dos 50% dessa outra movimentação, que seria os 25% da movimentação macro do mercado, certo? Então aqui a gente também faz com a parte de baixo, ó, a gente fixa lá e simplesmente pega aqui e traça essa parte de baixo aqui da movimentação. Depois disso a gente já pode excluir aqui a nossa linha de referência. Se vocês observarem, ó, 25% daria mais ou menos onde o preço trabalhou, ó. Uma média de onde o preço trabalhou, que a gente poderia usar esses pontos aqui de referência, ó, como sendo nossos pontos principais de operação, certo? Vamos só trocar a cor das linhas aqui, ó, para a gente não se perder, certo? Então vamos colocar o nosso alvo aqui com uma cor um pouco mais verde aqui, certo? E vamos fazer a alteração da nossa linha, ó. Já fica uma cor melhor para a gente poder estar entendendo onde que está os 50% da nossa movimentação. Os 25% eu vou colocar, deixa eu ver uma cor aqui que a gente pode estar colocando, uma cor branca. E os outros aqui 25% de baixo, da parte inferior, a gente também já coloca aqui com uma cor branca, para a gente poder estar diferenciando onde que a gente está operando nos 25%, que normalmente quando a gente opera com um zoom mais próximo do mercado, certo? Então a gente não precisa ficar puxando lá atrás para poder ver o que o preço está mostrando para a gente, não precisa ficar puxando toda hora lá atrás. Então a gente traça nossas linhas aqui de referência
para a gente poder dar mais um aqui, ó, e acompanhar as micro movimentações de mercado, ó. Então aqui a gente consegue analisar nossas micro oscilações de mercado e a gente já sabe quando ele chega nos nossos pontos de linha traçada, o que a gente tem que fazer nessas operações, certo? Então por isso que a gente traça algumas linhas de referência. Então aqui, ó, a gente pode estar traçando uma linha de tendência de alta, que o mercado ele fechou em alta, certo? Quem não viu nossos vídeos explicando sobre o que é uma linha de tendência de alta, a gente tem já o vídeo gravado aqui. É só entrar aqui no canal e estar pesquisando, lá na guia dos vídeos, ou guia da playlist, que possivelmente vai estar nas playlists de iniciante. É só estar pegando lá, pessoal. E já pensando aqui na nossa operação, o que a gente vai fazer então? Fazer não, o que a gente não é recomendar também. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise aqui para onde que o preço pode tender a ir, certo? Ó, se o preço buscar, já abrindo, rompendo essa nossa linha de alta aqui, ó, linha de tendência de alta, nossa LTA, o que a gente faz? A gente simplesmente vai com o preço, ó. Ele pode vir repicar aqui, ó, tender a buscar o nosso alvo, ou ele pode simplesmente já romper o fundo aqui direto, tender a cair, certo? Ou simplesmente, se o preço ele já abrir aqui em cima, ó, a gente usa a nossa linha de tendência de alta como sendo o nosso suporte, né? Que uma linha de tendência de alta ele também é um suporte. Se vocês observarem aqui, a gente vai ter uma triangulação, ó. Poderia ter uma triangulação nesse ponto aqui, ó. Observe que ele forma como se fosse um triângulo, ó. Deixa eu só fechar aqui para vocês conseguirem estar observando melhor, ó. Uma triangulação. Triangulação a gente já fez estudos de como que a gente deve estar operando nesse tipo de movimentação, certo? Então nesse tipo de movimentação, quem não sabe como que opera nesse tipo de movimentação, a gente recomenda que veja os nossos vídeos. Nos nossos vídeos de análise diária a gente passa muita informação aqui referente à estrutura de candle, estrutura de formação de padrão gráfico, e um monte de estruturação em questão de figura gráfica aqui e análise de micromovimentação do mercado. Então vamos apagar aqui e estar verificando. Se o preço já tender a buscar fundo aqui, simplesmente vai com ele. Sempre traça a nossa linha de tendência para poder estar verificando os pontos que a gente pode estar pegando, certo? Para a operação. Então são pontos onde o preço ele pode estar movimentando aqui assim, ó. Nas nossas tentativas de reversão do mercado, o preço ele tende a dar algumas osciladas. Nessas osciladas a gente aproveita essa movimentação. Não é que vai acontecer isso, a gente faz uma análise do que pode acontecer de acordo com o que a gente já viu, de acordo com o que vários estudiosos aí de mercado financeiro mostra. Então a gente aqui mostra também diretamente a real para vocês de como que vocês podem estar fazendo a operação aqui, certo? A gente, sem frescura aqui, pega e mostra mesmo para vocês como que vocês devem estar operando. A gente aqui não esconde nada, é 100% mesmo. Então é isso, pessoal. Acredito que a análise seria isso. Vai com o preço, trace as linhas de tendência principal, observe formações de candle para quem é iniciante, observe padrões de figura gráfica, não só para quem é iniciante, né, para quem também já opera há muito tempo, sabe que esses padrões são muito confiáveis. O que a gente recomenda vocês fazerem backtest. O que é backtest? É vocês puxarem lá para trás e verificar os pontos onde que ele deu formação de engolfo, formações de possíveis doji, de tentativa de reversão. Aqui ó, tem mais um aqui em cima também. Ó. Então vocês peguem, puxam o gráfico lá para trás, verifica o que acontece, pega e escreve aí os principais padrões de candle, cola na parede, deixa em cima da mesa quando vocês estiverem operando. Que seja operando no simulador, presta muita atenção no que está acontecendo. Se possível também, tire todas as linhas no caso da tela, apaga tudo. Simplesmente vem aqui, deleta todas as linhas da tela do monitor daqui e só observa o preço se movimentando. Só olha, não clique se tiver na real, não clique se tiver na conta de simulação também para poder estar estudando. Não clica, simplesmente observa como que o preço oscila. Principalmente para quem é iniciante, vocês precisam entender o que é uma abertura de mercado, o que é um fechamento, o que é um preço máximo, preço mínimo, o que essa formação aqui, pensando numa análise diária, indica para a gente. Isso daqui pode, se a gente for analisar uma estrutura macro, certo? Se a gente for analisar o período diário aqui, a gente vai observar que isso daqui ele tem uma formação parecida com um doji, com um pavio inferior, maior do que o pavio de cima, no caso é uma zona de proteção de preço.
Então são zonas onde que o mercado ele pode tender a ficar oscilando, certo? Aqui, ó, aqui é onde que o preço ele pode ficar oscilando aqui, certo? Aqui dentro, nessa parte de baixo aqui também, ó, são zonas onde o preço pode ficar oscilando. Então a gente pode fracionar essa parte do mercado aqui para a gente poder estar analisando o que o preço pode fazer aqui, ó. E a gente simplesmente vai acompanhando as principais tendências do mercado, certo? E essas microestruturas assim, que a gente pensa numa análise macro, se a gente for pensar numa análise micro, a gente vai fazer a mesma análise pensando em um candle específico. Então, sempre observem todas as movimentações de mercado. Quem é iniciante, muito cuidado, sempre muito cuidado, certo? Para não perder o capital de vocês. Operem em pontos que vocês já estudaram, já viram que funciona. Stop muito bem posicionado para vocês não perderem dinheiro nesse mercado. Gente, para vocês não perderem dinheiro nesse mercado, posiciona o stop muito bem, para quem é iniciante, pelo amor de Deus. Coloca o stop muito bem posicionado e não deixa a operação aberta, tenta não ficar corrigindo a operação o tempo todo com preço médio. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal do Telegram, vou deixar os links úteis aqui embaixo. Tem o link da nossa página no Instagram. E é isso aí, pessoal. A gente se vê logo mais aí. Possivelmente a gente vai estar gravando mais alguns vídeos referente a estruturas aqui, certo? Microestrutura de mercado. E a gente sempre faz nossos estudos também. Quando o preço tá rolando no mercado, a gente faz os nossos estudos lá no Telegram. A gente vai postando alguns feedbacks do que o preço está fazendo, como que está ocorrendo as oscilações. Então entre no nosso grupo lá para a gente começar a fortalecer cada vez mais o canal, fortalecer cada vez mais o grupo. Tem várias pessoas lá questionando como que funciona as estruturas de mercado, daí a gente vai fazendo acompanhamento, vai tirando dúvidas sobre corretoras, dúvidas sobre Forex, e eu acho que eu já falei demais. E é isso aí, pessoal. Quem gostou se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, e tamo junto, galera. Até mais.